seu estudo, amém? Hoje até nem tem texto bíblico, nós vamos falar algo muito da nossa linguagem corporal, porque além de falar muito, também nos faz entender muito do que está acontecendo com a pessoa com quem nós estamos conversando. Você, líder, em algum momento você vai atender alguém, você vai orientar alguém, você vai conversar com alguém, ela vai falar para você daquilo que está acontecendo na vida dela. Você vai ter um grupo para conversar e em algum momento você vai precisar entender o que está acontecendo nesse grupo. Então você vai ter que aprender uma coisa chamada linguagem corporal. E ela fala muito daquilo que a pessoa está vivendo naquele momento. É mais ou menos assim, ó. Se uma pessoa estiver triste, ela vai estar alegre, assim, falando? Não. Se ela tiver, vamos supor, você aí no banco, e alguém estiver falando com você, e você estiver lendo na hora que não é para ler, isso é sinal do quê? Pergunto para vocês, é sinal do quê? Vamos supor, nós estamos aqui, estou falando com você, e na hora que não é para ler, não estou falando na hora que seja para ler, mas você está assim, ó. O que significa isso? Quem pode me dizer? Ninguém sabe. Falta de interesse. Você não está interessado naquilo que a pessoa que está ali falando. Então você tem que ter essa noção, porque em algum momento você vai estar aqui, pode ser pregando, e você tem que chamar a atenção da pessoa de volta. Lembra quando eu falei que às vezes a cada 8 minutos você tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção da pessoa? Não é necessariamente 8 minutos cravado. Ó, pastor, deu 8 minutos, tem que fazer isso. Não, não necessariamente. De repente, está fluindo, a coisa está acontecendo, está legal, você pode bater reto. Mas se você, de repente, está ali vendo que a coisa não está rodando legal, com 4 minutos você tem que chamar a atenção de novo, mudar aquilo que você vai falar, mudar aquilo que você está fazendo. Para quê? Para trazer a pessoa. Então você tem que entender, é a mesma coisa quando a gente ministra louvor aqui. Domingo mesmo eu falava sobre isso. Tem dia que você prepara as músicas, está lá tudo preparado, mas não flui. Não acontece como deveria acontecer. Isso também acontece na mensagem, não é diferente. Isso acontece numa reunião. E às vezes você tem que adaptar. Mas como é que eu vou saber, pastor, que não está fluindo? Pela linguagem corporal das pessoas que estão ali participando daquele momento. A linguagem corporal delas vai falar muito para nós isso. Vamos ler um pouquinho? Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso. Mas a linguagem corporal abrange todos os gestos e postura que potencializam a comunicação. É uma expressão fortemente conectada ao psicológico, sendo secundária e auxiliar aos traços comportamentais. Muitas vezes ela completa a comunicação verbal, embora devamos estar atentos, pois há ocasiões em que as palavras ditas diferem do que o corpo expressa. Irmãos, a linguagem corporal, ela nos leva tanto a entender aquilo que as pessoas estão passando, mas também facilita para as pessoas entenderem aquilo que você está dizendo. Eu costumo dizer que eu falo com a mão. Você percebe que todo tempo eu estou gesticulando, eu estou de alguma forma falando. Mas esses gestos meus, ele tem que condizer com aquilo que eu estou falando. Se eles simplesmente falassem do nada, sem ter ligação nenhuma com a minha fala, ela não vai fazer sentido. Vai dificultar da pessoa entender aquilo que eu estou falando. Então você tem que tomar cuidado até com os gestos que você faz. E olha, eu vou dizer uma coisa, até com gestos obscenos.
que tem gente que às vezes faz sem ter a intenção de estar fazendo. Mas eu já vi uma pessoa uma vez, ela foi apontar para uma pessoa, e ao invés dela apontar assim como nós apontamos, ela mostrou o dedo do meio. Mas ela não estava falando nada ela não estava xingando a pessoa, até porque não seria uma postura de um cristão. Mas ela simplesmente mostrou o dedo do meio. Eu tive que me consertar, porque eu, quando comecei a usar óculos, ao invés de fazer esse movimento que eu faço, eu fazia esse movimento. Até um dia que uma pessoa me chamou a atenção, falou assim, viu, mas você percebe que você faz isso? E eu não percebia, então eu tive que aumentar, que é mais difícil. Eu tive que... Eita glória! Eu tive que me policiar, enfim. Então, preste bem atenção nos seus movimentos. Influência na linguagem corporal. A linguagem corporal não é única e quantificável. Deixa eu só... Melhorou? Melhorou o som aí? Tá ouvindo melhor? Sendo influenciada por fatores culturais, estaduais, sociais e ambientais. O nível cultural, por exemplo, influencia a postura física, o movimento e o senso cultural e o espaço cultural. Da mesma forma, a classe social impacta em valores financeiros, exibicionismo, vaidade pessoal e autoconfiança, limitando ou acentuando esses elementos. Então tome cuidado, porque a linguagem corporal, ela também tem muito daquilo que somos. Vamos dar um exemplo. Vou pegar o exemplo do pai da Ingrid. Ele está lá na Paraíba. Com certeza, a linguagem corporal dele é diferente da minha, pregando. Mas por quê, pastor? Porque tem muito da onde cada um está, do estado onde está. E não só o estado, da onde você vai. Há um tempo atrás, eu fui convidado para pregar numa Assembleia de Deus. E eu fui para essa igreja para pregar lá. E eu tenho que entender que, culturalmente, a Assembleia é diferente da gente. Amém ou não? Ela é bem diferente da gente. Eu venho para o culto, calça jeans, de camiseta, sem problema nenhum, de tênis. Mas se eu for numa Assembleia de Deus, como eu estou aqui hoje, eu sou, como é que eles... Eu sou, não é nem disciplinado, sou colocado de lado. Então, cabe a mim entender o lugar onde eu estou indo. O dia que eu fui pregar lá, eu peguei o meu terno, um terno que eu tenho, coloquei um terno, coloquei uma gravata, né? E fui. Eu falei assim, se eu chegar lá, aumentar mais? Eu falei, se eu chegar lá, melhorou? Se eu chegar lá e melhorou? Se eu chegar lá e desse jeito, eu não vou conseguir falar com eles. Mas por que, pastor? O que a roupa, o que o seu movimento tem a ver com isso? Tem a ver com a cultura do lugar. Então eu fui lá, coloquei um terno, uma gravata. Alguns aqui até deram risada, porque acho que alguns aqui nunca me viram de terno e gravata. Eu tenho dois, na verdade, mas pouco uso. Mas aí eu cheguei lá, eu vi que o pastor estava de terno, mas estava sem gravata. Eu falei, glória a Deus, a gravata já dá para eu tirar. E aí eu tirei a gravata. Você entende isso, irmão? A gente tem que entender que a cultura também do local fala muito. Impacto cultural e social.
A cultura local ou nacional exerce influência significativa na linguagem corporal, refletindo-se em movimentos típicos de determinada região. Por exemplo, indivíduos orientais tendem a levar a mão à boca em várias situações de comunicação. Ele bota a mão aqui na boca. Você vai ver que tem gente que, se você for lá nos Estados Unidos, diferente daqui do Brasil, eles não gostam que toque. Você pode perceber que a maioria das pessoas brasileiras, quando vai conversar com alguém, ela põe a mão na pessoa. Põe ou não põe? Ela põe assim, põe no braço, põe no ombro, põe em algum lugar. Se você for nos Estados Unidos e você colocar a mão numa pessoa, ela vai ficar brava porque ela vai sentir que você está invadindo o espaço dela. Então é cultura. Você tem que entender isso. Mas isso também vale aqui, irmãos. Vale para a gente entender que a gente fala com diversas pessoas dentro da igreja e dentro também do local de trabalho. Agora, você não vai mudar quem você é, mas você tem que se adaptar com quem você, aonde você está, de uma forma que eles te façam entender. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho pouco sotaque de Santa Bárbara do Oeste, mas se você pegar alguém com um sotaque muito arrastado, você vai perceber. Então, você compreende. Mas você tem que saber o lugar onde você está. Perceba, quer ver? Eu vou pegar uma pessoa bem conhecida. Pegue os primeiros vídeos da Thalita Pereira. Era difícil de entender ela falando. Lembra da pastora? Todo mundo conhece a pastora Thalita Pereira, amém? Era difícil de ouvir ela, de entender ela falando, porque ela falava muito rápido. Ela era desse jeito. Mas ela entendeu que para ela falar para o Brasil inteiro, ela precisava mudar o jeito dela de falar. Lá em Pernambuco, ok, todo mundo vai entender o que ela está falando. Mas aqui não. Então você tem que se adaptar para que possa fazer as coisas certas. Uso da leitura corporal. E aí agora nós vamos entrar falando mais sobre a parte corporal. A leitura corporal é empregada em situações críticas ou arriscadas, onde a falta de informação influencia fortemente as decisões. Muitos especialistas consideram a linguagem esquecida que busca comunicação com alguém desconhecido, capaz de conquistar e expressar sentimentos como eu te amo. Às vezes você não precisa falar uma palavra, mas com gestos e formas você consegue dizer a palavra. Então você tem que entender que às vezes um gesto pode falar até mais do que 1000 palavras. Então hoje em dia, vamos lá, se você fizer o coraçãozinho para uma pessoa, ela sabe que você está gostando dela. Se você fizer um gesto obsceno, a pessoa sabe que você está brigando com ela. Entende? Então é uma linguagem que até fica ampla e aberta para muita gente. Mas a linguagem corporal, ela também nos mostra quando a gente está cansado. Quando a gente está meio desanimado. Olhe para uma pessoa, no jeito de sentar dela, você sabe muito de como ela está no momento. Quem senta largadão assim na cadeira é porque ela está muito cansada naquele dia. Pastor, mas por que você está falando isso? Você tem que entender. Aquele gesto corporal dela, de mostrar que ela está cansada, faz você entender, às vezes, o ânimo que ela está. Quando você vê uma pessoa que o corpo dela está dizendo que ela está triste, ou que ela está nervosa, isso vai te mostrar como é que você vai falar com a pessoa. Porque o corpo dela já está mostrando, as atitudes dela, a forma dela, até às vezes gesticular, já está mostrando como ela está. E isso faz você entender como lidar melhor com ela. Porque, peraí, se ela já está nervosa, 2 nervosos não vai resolver. Sim ou não? Eu já estou vendo ela nervosa, vou segurar a onda aqui. Dicas para uma postura corporal adequada. Manter uma postura corporal adequada
facilita a projeção vocal, a articulação precisa e transmite naturalidade e boa estética. É importante estar atento aos sinais que o corpo transmite. Irmãos, a postura também adequada nos ajuda até na eloquência, as pessoas entenderem aquilo que você fala. Se eu falar muito aqui, você percebe que é diferente de eu falar aqui ou não? Sim ou não? Ó, percebam só, eu falando, olhando para vocês e olhando para você, você percebe que é diferente ou não? Que a postura nossa vai mostrar muito, ou vai até dizer aquilo que estamos passando. E aqui dá alguns sinais da mentira e da verdade. Você consegue até olhar para uma pessoa e ver se ela está falando a verdade ou não, pela forma como, ou pelas atitudes que ela está tendo, pelo jeitão dela. Você percebe se uma pessoa está passando mal, até às vezes pelo corpo dela. Então você tem que observar. Há atitudes que indicam mentira, como tocar em um assunto delicado, postura retraída, respiração alterada. Enfim, eu vou pegar aqui embaixo que vai ficar mais fácil. O mentiroso, por melhor que seja, tende a apresentar determinadas atitudes que acabam por denunciá-lo. Entre elas está desviar os olhos quando for perguntado sobre assuntos delicados. Irmão, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque em algum momento você vai atender alguém. E eu estou dizendo isso para você porque é o seguinte: toda a história tem dois lados e apenas uma verdade, mas ela sempre vai ter dois lados. Eu já tive que atender casais e aí vinha um e falava. E de repente eu falava assim, ok, mas pastor, o senhor não vai fazer nada? Não, eu vou ouvir o outro lado da história. E aí eu ia ouvir o outro lado da história, era uma coisa às vezes até diferente. Então, toda a história tem dois lados. E às vezes você pega a pessoa mentindo, porque ela não tem coragem de olhar nos teus olhos. Ela começa a piscar os olhos com frequência, porque ela está nervosa, né? Ela começa a piscar. Cada um tem um jeito. Não estou falando que todo mundo é assim. Tem gente que tem tique. Não tem? Você já viu pessoa que tem tique? Eu tinha um rapaz que trabalhou comigo, que ele ficava assim. Me dava aflição de ficar perto dele, porque você começava a piscar junto com ele. Mas tem gente que quando começa a mentir, começa a piscar rapidamente quando a conversa declina para um assunto comprometedor. Inclina-se para trás, sabe? Tipo, responde não, mas balança a cabeça de forma afirmativa. Não, mas... Já viu gente falar assim, não, mas... Ele está mentindo, ele está falando não, mas ele está com a cabeça... Eu já vi isso. Não, mas... Ele nem percebe que ele está com a cabeça dizendo não. A verdade é que era sim, mas a minha voz está dizendo não. Responde, respira em pequenas e rápidas golfadas e entremelas com suspiros longos e profundos. Então fica meio nervoso, sabe? Fica aquelas... nervoso na sua respirada. Então você vai pegando. Evita apontar o dedo ou enfatizar palavras com movimentos amplos dos braços. E a verdade? A verdade ela é até um pouco mais fácil da gente poder ver. Porque a pessoa mantém um ângulo de 90 graus entre a ponta do queixo e o pescoço. Então ela fica reta, né? Ela não tem dificuldade. Ela vai mentir, ela tem que achar algum lugar para essa mentira. Mas na verdade ela consegue falar de forma natural. Ó. O movimento do corpo dela é tranquilo. Os pés devem estar apoiados de forma que o peso do corpo seja distribuído a todas as bases dos pés.
Então ela está aqui, ó, está tranquila. Ela não está toda hora achando algum ponto de coisa. Mas isso também vale para você entender, ó, estou falando uma verdade, então eu estou firme. Eu acredito naquilo que eu estou falando. Porque se você ficar meio balançado, quem está te ouvindo vai achar que é uma mentira. Entende? Então, em terceiro, ao sentar, os pés inteiramente apoiados no chão, costa inteira apoiada no encosto da cadeira e joelhos fazendo o ângulo de 90 graus. Está ali bem postada, bem apoiada. Devemos alinhar o ombro e os quadris durante a movimentação, ombros sempre relaxados, favorecendo o correto posicionamento dos braços, o relaxamento dos músculos respiratórios, evitando má postura e tensão da região superior do corpo. Quer dizer, se tem uma postura correta, a pessoa tem, você tem. Nuca alongada, sabe, nunca retraída ou abaixada, evitando a má postura e tensão da região superior do corpo. Ou melhor, desculpa, posicionamento reto da cabeça, com o olhar no horizontal. Quer dizer, você está falando, olhe para as pessoas, tenha medo de olhar. Olhe bem nos olhos da pessoa. Quando eu prego, eu olho nos olhos da pessoa. Não é que eu estou de fato olhando para todo mundo, mas eu olho para que a pessoa entenda que eu estou falando a verdade. Eu não estou escondendo aquilo que eu estou dizendo. Cabeça sempre reta, cabeça inclinada para os lados ou para baixo, pode induzir a afirmação ou negação de determinada mensagem, além de demonstrar insegurança. Oitavo, olhar sempre para onde desejamos induzir a voz. Dessa maneira, refletimos segurança e persuasão. Ao se apresentar, aproxime do interlocutor, inclinando o corpo levemente em sua direção, assim sinalizando a abertura e disposição para a comunicação. Irmãos, tome cuidado com o seu corpo, tome cuidado com os seus gestos, tome cuidado, mulher, isso não tem na aula, mas tome cuidado com a roupa que você usa. Sabe? Homem também, irmãos. Antigamente o homem não tinha tanto problema com isso, mas hoje em dia tem homem que a roupa, a calça dele é mais colada do que da mulher. A calça é mais apertada do que... A porta é mais... A calça é mais apertada do que a mulher. Então você tem que tomar cuidado também. Eu não estou falando que você precisa usar aquelas roupas como antigamente, os homens, aquelas calças largonas, né? Mas só que você tem que saber que também não dá para ficar usando aquela calça muito justa. Principalmente quando você está em exposição. Mulher é a mesma coisa. Tome cuidado com o seu decote. Tome cuidado com roupa transparente. Tome cuidado com saia. Uma vez, eu fui tocar num lugar e a moça que estava na frente, a saia dela estava tão curta que se ela sentasse, dava para ver. Você entendeu o que dava para ver. Entende? Então, era uma dificuldade para nós ali. Tivemos que pedir para uma pessoa que foi junto com a gente sentar na frente dela, para a gente poder ficar mais tranquilo ali. Entende? Então, tome cuidado com a roupa que você veste. Não seja uma roupa decotada, não seja uma roupa transparente, uma roupa muito apertada. Eu não estou aqui também para falar que a mulher tem que vestir. Não, se vista bem, seja elegante. Homem é a mesma coisa, seja elegante. Use roupas bonitas, mas que não chame mais atenção do que você. A mesma coisa que eu viesse hoje aqui pregar, uma roupa toda verde. Já pensou? Seria legal ou não? Sim ou não? Ia chamar mais atenção a minha roupa do que aquilo que eu estou dizendo. Então, tome cuidado com a roupa, com as vestes, tome cuidado com
com os gestos que você faz e até com o corpo, que você diz muito aquilo que você está falando. Amém, meus queridos? Vamos colocar de pé?